Meu nome é Silvia Garcia, idealizei esse projeto, a série Troca de Saberes, o terapeuta e a sua jornada, e nós estamos aqui hoje com Leopoldina Alencar, que vai dividir conosco de maneira gostosa, fraterna, bem do jeito dela, essa trajetória. Eu até dei o nome, a jornada da sacerdotisa, porque para mim ela é uma sacerdotisa, tá? Então, bem-vinda, Leopoldina. Oh, Silvinha carinhosa, obrigada, meu amor, por esse convite. A palavra que me vem para você, por essa iniciativa, é generosidade, né? Então, quanta generosidade, ser ponte para essa troca de saberes, para unir, né, e conectar essas pessoas todas, né, ao redor do conhecimento. É uma lindeza isso, querida, e eu estou muito feliz com a sua gentileza, a gentileza do seu convite, viu? Meu amor, aqui você está colhendo o que você plantou. Eu comecei contigo lá em 2013, fazendo o curso de floral de Bach, que para mim ali foi uma virada. Eu virei uma página ali, naquele curso contigo, com as colegas e tudo mais. Então, assim, eu aqui estou só retribuindo o que eu recebi. Eu recebi muito, muito. Então, eu ainda tenho muito para dar. Meu amor, eu quero saber o seguinte. Nós sabemos, assim, que você veio de... Você é do Ceará, de qual cidade mesmo? Aiuaba. Isso, aí fala de novo o significado dessa palavra. Então, menina, essa cidade, essa palavra é de origem indígena e significa lugar onde amadurecem as frutas. Eu nasci numa fazenda, nos arredores dessa cidade, no Ceará, e eu falava que eu fui apresentada ao mundo pela minha avó materna. Então, assim, nascer numa fazenda, Silvia, eu considero uma iniciação. Não é? A minha conexão com a natureza, eu devo a esse contato tão cedo e tão íntimo que eu tive com a natureza. Não é? Então, eu tenho muita... Você tem uma conexão com a natureza e você tem uma sensibilidade no olhar que vem dessa convivência que a sua avó te deu, né, na fazenda, né, esse olhar mais refinado na natureza, né? Eu creio que sim, a gente vai modelando, não é? De acordo com a forma como a gente é apresentada e como nos é ensinado a ver, né? Sim. Então, esse ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, eu acho que ele é desenvolvido muito cedo, da forma como os adultos que são responsáveis pelas crianças apresentam o mundo a eles, ensina a ver, né? Ensina a desenvolver esse olhar, ensina a desenvolver essa escuta também. Eu acho que vem desse lugar mesmo. Vem, né, meu amor? E aí eu quero saber quando é que você começou a trilhar esse caminho do autoconhecimento, do se conhecer melhor, sabe? Do se observar de uma maneira mais atenta. Eu acho que a escolha do curso, né? Eu estudei na Universidade de Psicologia. E eu confesso que a minha busca pela psicologia foi a busca por mim mesma, né? Eu precisava muito me conhecer, eu vivia muitos questionamentos, eu sempre fui muito curiosa e eu tinha muitas questões sem respostas, né? E a psicologia foi um caminho para buscar essas respostas. E lá eu conheci um professor que depois virou meu terapeuta, meu supervisor e meu guru por muitos anos, que era uma pessoa muito sensível, espiritualizada, e foi com ele que eu dei os primeiros passos no caminho da espiritualidade, né? Que então, bom que você teve. Eu sou muito agradecida. Qual o nome dele, querida? Geraldo Leite. Ele, infelizmente, não está mais entre nós, né? Já Sim.
Já voltou para casa. É, isso. Agora, ele era um professor da cadeira ali de psicologia? Isso, ele ensinava abordagem centrada na pessoa, que foi a abordagem que eu escolhi me especializar, mas ele já falava para a gente de fraternidade branca, não para a gente na escola, na faculdade, mas para os alunos que escolheram essa abordagem, que faziam supervisão com ele foi quem apresentou a grande fraternidade branca, a chama violeta. Eu ouvi falar pela primeira vez através dele. E esse mundo me encantou. Eu acho interessante você me comentar isso, porque foi até com você que eu ouvi pela primeira vez sobre a resistência ainda do Conselho de Psicologia em agregar novas terapias, novas ferramentas de cura, né? E eu fico assim numa questão um pouco confusa, porque eu percebo que os psicólogos, eles estão cada dia mais receptivos, acolhedores para essas novas ferramentas, né? E você teve essa iniciação, que bom, por um professor na faculdade que naquela época já tinha essa visão, né? Isso. Então, assim, é uma coisa tão engraçada você ter as organizações rígidas, mas, na verdade, a gente, quando está na lida ali com o ser humano, está aberto para o que vem para somar, né? Eu acho que essa rigidez, ela vem muito da academia mesmo, não é? A academia, ela ainda está um pouco fechada para a questão da espiritualidade, né? A gente vê a espiritualidade avançando muito na direção da ciência. Sim. Né? A ciência já dá muitos passos, várias questões hoje já são respondidas pela espiritualidade, a ciência já aceita, né? A gente já tem muitas questões que elas combinam, elas se encontraram, mas eu acho que a academia ela ainda é muito presa àquilo que é possível se provar cientificamente, né? E a espiritualidade, ela toma um caminho diverso, né? Ela é muito mais pela experiência que você vivencia. Você vive a espiritualidade experimentando, né? Nossa, e aí que lindo, porque você já nesses primeiros passos na faculdade já foi somando, já foi conciliando essas sabedorias, né? As sabedorias antigas, a visão mais da psicologia, então você já vinha somando. Eu acho que eu fui, então, seguindo um caminho de uma psicologia mais espiritualista. Sim. Né? E aí depois eu conheço os florais, que foi assim, o meu primeiro encontro com esse caminho mais concreto, em que a espiritualidade ela se manifesta de uma maneira mais, digamos assim, acessível, não é? Dissociada da religião, porque quando a gente estuda os florais e lê o postulado filosófico do Dr. Bach, a gente percebe ali todo um conhecimento espiritual, né? Ele traz muito a questão do conflito entre alma e personalidade e vai mostrando para a gente qual é o caminho do conhecer-se a si mesmo, do curar-se a si mesmo, falando dessas duas instâncias em nós que muitas vezes entram em conflito e de onde advém a doença, né? Sim. Então, acho que isso foi um caminho que fez, como você também, como foi para você, uma virada de página, foi para mim também, Silvia, com certeza. Por meio de você, quando eu fiz a formação de floral, você também já ali acrescentava a aromaterapia. Eu peguei a aromaterapia de você, e a aromaterapia que eu quero dizer, gente, da Leopoldina, é essa aromaterapia refinada, ok? Não é a fisiológica,
que também é fantástica e maravilhosa, por favor. Mas essa linha da Leopoldina, ela é muito refinada. Então, quando eu tive ali a formação de floral, a Leopoldina já ia colocando ali, já ia falando da aromaterapia em associação. E ela trazia esse olhar espiritualizado. Tanto é que foi por você que eu ouvi a primeira vez sobre a associação dos anjos com a aromaterapia. Ai, aquilo falou tão lindo para mim. Nossa, como aquilo foi especial. Então, isso está dentro da tua base, sabe, Léo? É isso que eu percebo, que você está totalmente associada a qualquer ferramenta que chegue para você, a você elevar mais um degrau, sabe? E um pouquinho mais além, sabe? Dentro daquilo, não é só a coisa técnica. Você tem razão quando você tem essa percepção, né? Eu demorei um pouco, Silvia, para entender isso, não é? Porque quando você não se encaixa só na técnica, você também fica às vezes um pouco desconfortável. Será que eu estou negligenciando algo? Será que eu estou sendo infiel a uma abordagem, não é? Mas eu acho que é a natureza, né? A natureza é algo muito importante para todos nós. Nós temos que compreender a nossa própria natureza, né? A gente fala muito da natureza, parece que a natureza é algo bem distante de nós, né? Sim. Não, existe, tudo é natureza, né? Então existe a natureza, que a gente pode falar da natureza vegetal, animal, né? Enfim, mas existe a nossa natureza, que ela precisa muito ser respeitada. E ela faz uma alquimia com o conhecimento que a gente vai buscar. Sim. Né? E essa alquimia, ela às vezes foge da técnica, vai um pouco além ou vai um pouco aquém, não é? Isso a gente precisa respeitar. Eu, quando entendi isso, hoje eu fico muito à vontade de unir essas coisas e de ver que eu não me prendo só à técnica, né? Nossa, chegar nesse lugar de se sentir à vontade, confortável para dizer isso, andou muito, né? Porque a gente está numa sociedade onde se compara, você está dentro de um conselho como era o da psicologia anterior e com os seus outros colegas, onde existe a resistência não só do conselho, mas dos colegas também. Então, quando a gente trazia essa conversa holística, e o holístico que eu quero dizer é o todo, para dentro dessa casinha, realmente a gente se sente às vezes um pouco um peixe fora d'água, assim, um bicho grilo, né? Eu penso que se a gente quer evoluir, não é? O maior objetivo da gente aqui, né? A gente faz tantas coisas, né? Mas o propósito até de fazer tantas coisas é a nossa evolução, né? É a gente se tornar melhor. Não tem como a gente se tornar melhor, Silvinha, se a gente não ampliar o nosso olhar e a nossa mente, não é? Para acolher tudo que chega, para experimentar, para conhecer, não é? E se a gente não faz o caminho, né? A gente precisa viver os caminhos pelos quais a gente, às vezes, decide guiar alguém, por exemplo, né? Então, assim, para eu falar de florais, eu preciso vivenciar esse caminho dos florais em mim, né? Como foi a minha experiência com eles, a aromaterapia, né? As descobertas a gente faz muito vivenciando, né? Isso. Para ser guia de alguém, primeiro eu preciso trilhar aquele caminho, senão a gente vai levar muito tempo para trilhar juntas, a gente vai se perder muito, não é? Vai. Isso é muito legal. Como um cego tentando orientar o outro, né? Nós duas estamos ceguinhas, né? Aí eu quero saber, meu amor, como é que as terapias iam chegando nesse ser humano, Leopoldina, aonde que ia chegando, aonde que ia clareando dentro das suas questões, sabe? Sim.
Olha, Silvia, algumas foram de crises, não é? Eu fiz psicologia, fui trabalhar com psicologia. Saí da faculdade, eu já tinha um trabalho, eu já trabalhava quando fiz faculdade e continuei trabalhando na área de psicologia. E em 96, né, os meus 36 anos, isso tem uma explicação, né? E aí eu vou fazer um parêntese, eu gosto muito de fazer parênteses. A antroposofia tem um trabalho dentro da antroposofia chamado biografia, que são as leis que regem a vida. E nesse trabalho prevê uma mudança de carreira, uma revisão de carreira, revisão de casamento, no setênio que vai dos 35 aos 42 anos. E a minha transição vamos chamar assim, psicologia pura ou da psicologia organizacional, onde eu trabalhei por 15 anos, para as práticas alternativas, se deu aos 36 anos numa crise existencial, em que eu não estava mais feliz trabalhando daquela forma, como você bem disse, numa caixinha assim, né, toda certinha. E eu acho que eu sempre tive essa dificuldade com técnicas muito amarradas, onde você não tem muita liberdade de experimentar, de criar, de inovar. Eu acho que eu sou transgressora nisso. E aí eu fiz essa transição com os florais de Bach, inicialmente, né? Eu acho que em seguida o reiki, e depois é que veio a aromaterapia, depois o yoga e tantas outras coisinhas, agora constelação familiar, por fim. Eu estou querendo parar de buscar tanta coisa. Eu tenho um propósito agora, uma proposta agora diferente. Agora eu quero viver o conhecimento que eu aprendi. Essa é a minha proposta para todo mundo, inclusive, quem quiser. Mas eu tenho certeza que a senhora já está vivendo isso faz muito tempo, porque não tem ninguém que faça a formação sem se transformar, sem ocorrer uma metamorfose dentro das formações. Tenho certeza disso. Mas esse é um mérito muito também, né? Eu acho que a gente, quando encontra uma pessoa, né, a gente está aberta e aí encontra alguém que toca o coração da gente, que já está pronto, aí a gente desabrocha, né? Foi assim comigo, e eu tenho visto ao longo desses mais de 30 anos, né? Eu acho que a gente faz agora, acho que uns 30 não, que mentira, 23 anos de quintessência. Ao longo desse tempo, eu tenho visto muita gente desabrochar. Você é uma das que eu fico feliz demais. Quando você me fez o convite, eu falei, gente, eu que sou tímida, que não gosto muito de mídias, assim, não vou poder recusar. Primeiro, porque você é uma querida mesmo. Depois, porque vejo com tanto orgulho e com tanta felicidade você, com tanta destreza e com tanta espontaneidade, fazendo esse trabalho que você está fazendo aí, de mostrar às pessoas. Eu acho isso lindo. Eu fico muito orgulhosa e sei que do jeito que eu fui tocada, outras pessoas foram, né, Silvia? Sim. Mas eu continuo me trabalhando. Quero lhe dizer que a minha proposta de viver o conhecimento é para todo mundo, inclusive, né? E aí vem pelo que você falou aí, quanto nós já recebemos, né? Sim. E aí a minha provocação para as pessoas hoje é a seguinte: do quanto você recebeu, o quanto você tem praticado. Sim. Porque eu vejo hoje, Silvia, que nós temos muito conhecimento. E eu estou falando, vamos pensar assim, mesmo que a pessoa não tenha feito um currículo aí de ter feito tantos cursos, mas o acesso Sim. que se tem à informação hoje, ao conhecimento, é imenso. Nós sabemos muito, não é pouco que nós sabemos. É verdade. E o quanto nós praticamos. Essa é a minha provocação. Que tal a gente começar a trazer para a nossa
vida prática o conhecimento que a gente tem. Isso é uma boa forma de devolver para o mundo. Sim. Esse conhecimento, vivê-lo, praticá-lo, né? Sim. Não, é total. Disso? Totalmente. É a forma da generosidade mesmo. É o que você também já havia comentado. É a troca, né? Você recebeu, agora você devolve. Da mesma forma que você teve pessoas que te abraçaram e te conduziram lá no comecinho da carreira, você, quando se tornou uma facilitadora de floral, de aromaterapia, professora de yoga, né? Agora a constelação, todas essas pessoas que passaram por você, hoje são seus frutos. Eu sou seu fruto. Hoje eu estou aqui porque eu passei pela quinta essência. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu recorro àquele espaço sagrado. Eu converso contigo. Eu não vivo toda hora lá, mas eu tenho aqui guardado no meu coração os dias que eu fiquei por lá na minha formação. Então, a minha formação, ela tem essa base sólida. E quantas pessoas passaram por lá? Então, hoje, o que eu estou fazendo aqui, eu só estou retornando. É por isso que eu chamei os colegas para vamos ver se a gente divulga mais, né? Eu espero que as pessoas que estejam hoje nos assistindo, além de serem pessoas que estão nos prestigiando aqui e sejam pessoas queridas e amadas, porque tem um monte de mensagem linda aqui. Eu não parei para ler, porque primeiro que faz reflexo aqui e eu não consigo ler. E segundo que era para não quebrar o seu raciocínio. Mas assim, essas pessoas amadas que deixaram aqui recados tão carinhosos, passaram por lá e beberam na fonte, né? Então agora a gente vai fazer o quê? Passar essa fonte para frente. Eu acho muito legal porque a gente tem tanto do que falar, não é, Silvia? Ao invés de falar das pessoas, falar de conhecimento, não é? Ao invés de falar de coisas negativas, a gente falar das possibilidades, né, da esperança. Eu tenho também hoje um propósito de a gente começar a viver alguns desafios, a gente se colocar algum desafio. Esse que eu estou hoje estreando com você é uma quebra de paradigma que eu me permiti, não é? Por mais que seja para mim desafiador, por mais que seja eu tenha esse, né? Eu não sou das mídias, mas eu me ofereço. E eu tenho procurado otimizar essa questão da prática do conhecimento, né? Eu tenho oferecido isso para mim, né? Eu tenho me disponibilizado a fazer isso. E aí eu tenho alguns passos que eu acho que é bacana a gente pensar. Confiança, né? Trabalhar a confiança. Eu tenho muito atendido pessoas que têm tanto para oferecer, têm tanto conhecimento, mas não se sentem confiantes, não têm confiança. Confiança em si mesmo, né? Fé, confiança no outro, confiança na entrega. Então eu tenho pensado muito a confiança, a honestidade, né? A honestidade, uma coisa que é muito importante para a gente, no autoconhecimento, para a gente se trabalhar, né? A honestidade, é muito difícil ser honesto. A gente fala assim de honestidade, é muito difícil, porque você precisa reconhecer suas fragilidades, ser honesto primeiro com você, né? Reconhecer os seus potenciais, mas também suas fragilidades, ser honesto com o outro, não roubar a ideia do outro, não roubar a boa vontade, por aí vai, né? Sim, e aí então, são tantas coisas, a tolerância, né? Eu digo só para otimizar a tolerância, né? Tolerar o diferente, o novo, né? O diverso do que você faz. Sair do discurso e ir para a prática diária, ir para a prática Léo? Diária, ir para a prática. Sair do discurso e ir para a prática, né? Léo, e aí são números, são 10 itens. Léo, eu queria saber o seguinte, qual foi, assim, uma das terapias que mais te impactou, ou uma ferramenta, assim, que você percebeu assim, nossa, antes de conhecer isso aqui, eu nunca teria feito isso, sabe? Um clique.
Silvinha, eu acho assim, eu posso te falar que todas as práticas que eu trabalho, que eu estudei, continuo estudando, elas me impactaram de forma diferente. E porque a gente vai tendo maturidade, vai entendendo, compreendendo e agregando as coisas diferentes, né? Então, assim, quando eu fiz lá o curso de Bach, ele fez para mim um grande impacto, esse curso, me curou muito, porque eu tinha um tirano dentro de mim, não sabia, eu era muito tirana comigo. E nenhuma terapia tinha me revelado isso. Então me impactou muito nisso, né? Quer dizer, eu deixei de ser tirana comigo, então eu comecei a ser mais suave comigo mesma, né? Às vezes a gente acha que assim, ser tirano só é ruim quando é com o outro, né? Se a gente não for tirana com o outro, tá tudo certo, a gente pode ser com a gente, né? Então me impactou muito profundamente nessa questão minha. A aromaterapia, eu acho que foi muito de descobrir que eu já tinha isso em mim, que essa afinidade com os aromas eu já trazia, isso foi uma coisa muito forte. Eu já tinha em mim, isso já estava impregnado em mim, eu só fiz me redescobrir. O reiki trouxe uma mudança na minha vida incrível, porque eu virei vegetariana a partir do meu curso de reiki. E era uma coisa que não foi premeditada, Silvinha, assim, eu nunca tinha pensado assim, que bom se eu me tornasse vegetariana. Não, foi uma mudança que aconteceu nas minhas memórias celulares, que eu depois não tive mais afinidade com a carne, com o sabor, com nada. Eu não tive mais nenhuma afinidade, não foi um sacrifício para mim. Nossa, que transformação! Foi. E o yoga, eu acho que assim, se eu pudesse dizer, o yoga, na verdade, o yoga fez, sabe, botou aquele laço de fita assim. O yoga me deu uma mudança mais estável, né? Porque me deu mais consciência no pensar, me deu uma consciência no sentir, uma consciência no agir. Eu acho isso bacana, se a gente se ocupasse só disso na vida, sabe? Eu fui aprendendo com o yoga que a simplicidade é a chave. Entende? Não precisa a gente procurar. Então, foi no yoga que eu aprendi que eu tinha que praticar o que eu aprendi e não querer mais e mais conhecimento. Eu tinha que viver aquilo. Então, eu posso te dizer que o yoga sedimentou em mim uma prática de vida, uma filosofia de vida, de mais simplicidade, de mais verdade, de mais leveza, do aqui e agora. Eu acho que o yoga me trouxe muito isso, querida. Enfim, cada uma é tão linda, não é? Eu sou muito agradecida aos mestres. Tem uma coisa no yoga, né, que se diz o seguinte, que o mestre que lhe inicia no caminho, né, ele é mais importante do que o Buda das 10 direções, porque é ele que, o seu mestre pessoal, né, porque é ele que faz a sua primeira iniciação no caminho da espiritualidade e que empresta as suas asas quando a gente ainda é discípulo, não sabe voar, né? Então eu carrego isso em relação a todos os meus mestres que me iniciaram em todas essas linhas do conhecimento. Eu sou profundamente grata, me lembro de cada um. Assim como os alunos, né? Eu acho que os alunos, né? Os clientes da gente, as pessoas com as quais a gente teve a oportunidade de compartilhar o conhecimento, são mestres também, né? São mestres, Silvinha, é isso que você está fazendo, que troca, né? Quando a gente tem um aluno, a gente aprende tanto com ele, né? Com as percepções que eles trazem, que a gente não teve ainda aquela percepção daquele conhecimento, a gente sempre avança. Muitos alunos superam os mestres, muitos. E é muito lindo, porque é uma evolução, né? Muito ruim quando um aluno fica onde o mestre ficou.
Tem razão. né? Eu acho que aí ele não está caminhando na evolução, ele tem que pegar aquele conhecimento, aquela fonte ali, ele tem que elevar mais, ir mais fundo, ir mais além. Eu acho muito legal isso. Eu tenho alunos e tenho clientes que evoluíram muito além de mim e eu acho muito legal isso. Nossa, 23 anos de Quintessência, quanta gente já bebeu ali, hein? Léo, já trocamos que muito, beleza. já trocamos. Na verdade, e hoje, nós trocamos muito. E você expandiu com aquele espaço tão... Meu Deus, ali parece um jardim mágico. Ali atrás você colocou o consultório, avançou lá, né? E ficou ainda mais lindo, ainda mais charmoso. A gente cuida, né, Silvinha, muito, quando, assim como cuidamos uns dos outros, né, a gente vai cuidando do espaço que também abriga a gente, né, e eu fui descobrindo isso, essa questão da simplicidade foi me trazendo como é que eu vou te falar assim, uma compreensão que o ambiente ele fala com a gente, né? Então eu fui dialogando com esse ambiente, com essa natureza, porque eu descobri uma coisa quando eu fiz, voltando lá para Rudolf Steiner. Rudolf Steiner fala que a vida começa aos 40, né? Porque a gente 35, 40, porque até então a gente vive de uma forma inconsciente, né? A gente começa a viver de uma forma mais consciente, a fazer escolhas mais conscientes a partir dos 35, 40 anos. E eu costumo dizer que a cada fase a gente desperta para um nível de consciência, né? A gente vai acordando outros níveis de consciência. Eu fico lembrando quando eu fiz os meus 40 anos, do que eu me tornei consciente, né? E eu acho que eu me tornei consciente de fazer escolhas muito mais voltadas para o ser, né? Porque eu queria me tornar, né? Assim, o que eu ainda precisava tanto trabalhar para me tornar um ser melhor, mais delicado, mais gentil, mais amoroso, né? Eu fui despertando para isso. Quando eu fiz 50 anos, eu acho que eu acordei para não adiar as coisas, né? Para o agora, para estar no agora, entendeu? Para sair da indiferença. Você veja, aos 50 anos, eu falei, nossa, a gente não pode ser indiferente. E eu comecei a perguntar para as minhas alunas quais são as flores que você tem no seu caminho. Ela falou, como assim, Leopoldo? Assim, no caminho que você faz de casa tem flores, tem árvores. Ela falava, Leopoldo, nunca vi, vou observar. E eu comecei a sair dessa indiferença mais, né, com 50 anos, e eu queria dizer isso, a sabedoria não está nos livros, não está naquilo que a gente vai aprender nos cursos. Está no nosso dia a dia. A vida é a grande escola, né? A vida é ela, o nosso dia a dia. Nele a gente tem todas as oportunidades para exercitar todos esses desafios de ser gentil, generosa, de ser honesta, de ser alegre, de ser tolerante, de ser menos reativa, não é? De ter a mente mais aberta para acolher tudo que chega. São tantas as coisas, Silvinha, que não está nos livros, né? Não está nos livros. Tá. Sair da indiferença, a gente tem um quintal, mas a gente não sabe quem mora lá no quintal. Porque são plantas e parece que elas não precisam ser vistas. Então, né, a gente tem uma água maravilhosa, e a gente abre uma torneira, ela jorra facinha, facinha, né? E os nossos ancestrais precisavam cavar fundo para encontrar água. Sim. E hoje a gente tem assim uma volta na torneira, a gente tem facinho, mas a gente não valoriza, não está presente para a água. Não é? A gente não está presente para o sol, para o vento está soprando, né? Mas você não está
consciente dele. Então, eu penso que a sabedoria vai vir muito fácil quando a gente sair da indiferença. Sim. A gente começar a perceber tudo e perceber o outro que está ali na sua frente, não é? Sim, Léo. E olha, essa palavra indiferença, ela está sendo assim muito bem empregada nesse momento da nossa vida, da nossa história enquanto humanidade. Porque quantos dos nossos irmãos e irmãs estão morrendo, sofrendo por causa disso que você falou, dessa palavra, indiferença, porque as pessoas viraram números, né? Quantos milhões morreram? Ah, milhões é um número. Agora, quando você pega esse número e transforma numa pessoa, num pai, numa mãe, que vai fazer falta na vida de uma criança, sabe? Que vai fazer falta para um monte de gente que o amava. Vai mudar todo um sistema. A falta de um ser humano muda todo o sistema. E aí, sabe? Indiferença. Só isso que a gente pode dizer. Né? E essa indiferença, Léo, você me desculpe, aqui eu vou pedir licença para falar. Essa indiferença, ela não vem só do governo, não. Sabe? Porque a gente está saindo na rua e vê irmãos e irmãs sem a máscara, sem os cuidados que deveriam tomar. E aí a gente coloca a responsabilidade toda no governo, que tem uma, sei lá, vou chutar aqui, 90% de responsabilidade. Pode ser, não sei se é 90, se é 80, se é 70, não sei. Mas e a nossa? Então, se eu não uso essa bendita máscara, se eu não tomo cuidado de não passar ou de não receber, eu também estou nesse espaço de indiferença. É verdade, é verdade. Olha, Silvia, e aí você está falando da indiferença aos que morrem, né? Aos que morreram. E tem a outra indiferença, a indiferença aos que ficaram, aos que estão vivos, não é? E essa frase, uma frase que me chama muita atenção, que eu tenho pensado nela, quando as pessoas dizem, somos todos iguais. Não, não somos todos iguais. Nós somos um, no todo nós somos um, mas nós não somos todos iguais. Não somos todos iguais porque a gente tem oportunidades muito diferentes. A gente está passando por uma situação com muita diferença, né? Então, quando a gente diz nós somos todos iguais, parece que é um lugar muito comum, que de fato nós vivemos de forma muito parecida e somos. Não, nós não somos. Nós somos diferentes, entendeu? Porque nós vivemos essas dores e essas dificuldades de forma muito diferente. Há pessoas lutando para sobreviver ou para garantir a vida, lutando contra uma doença ou então contra a fome, contra a falta de dignidade, a falta de condições mínimas de sobrevivência. E nós ainda andamos pelas ruas e fazemos de conta que não vemos, são invisíveis essas pessoas, ou quando muito a gente não sabe o que fazer. Mas os animais sabem o que fazer. Quando eles veem um da mesma espécie machucado ou em perigo, eles sabem o que fazer, não é verdade? Você observando a natureza, você vai ver. Eles sabem o que fazer. E nós, que somos assim seres muito, graças a Deus, inteligentíssimos, às vezes não sabemos o que fazer. E eu estava falando da indiferença à natureza, porque faz toda uma diferença você viver conectada com a natureza, você viver, né, em sintonia, em sincronicidade com esse universo que nos sustenta, nos mantém, né, o tempo todo. Sim. Mas existe a indiferença aos nossos semelhantes, né, os nossos da mesma espécie nossa, que é muito mais gritante, né, os animais, enfim, isso a gente precisa rever, sabe, Silvinha? E essa vem a questão do amor na prática, que é viver o conhecimento na prática, passa por isso. Certo. Entendeu?
Por que a gente quer tanto conhecimento, não para de ter conhecimento? Hoje a gente não dá conta, e é bom que a gente saiba que a gente não vai acompanhar todo conhecimento que está surgindo cada dia. A gente vai ter que sempre fazer escolhas, não é? Sim. Mas que a gente pode praticar, trazer para a vida. Ainda é muito primitivo a gente ter a quantidade de pessoas da mesma espécie que a gente tem, passando, morrendo de fome, sem condições dignas de sobrevivência. Precisamos questionar como nós podemos mudar isso. Isso é uma questão de todos nós. Porque nós somos todos um mesmo. Isso nós somos. E isso vai pesar para mim, para você, para todos os indiferentes, que somos muitos. Esse não saber o que fazer ou não fazer vai pesar sim. Eu acho que já pesa muito. Não é? Sim, e aí me veio aqui que autoconhecimento não é ficar fazendo curso de capacitação, não é autoconhecimento é para a gente fazer o nosso melhor na nossa vida diária, sabe? E é isso que você me traz na sua fala e na sua vida, sabe? É isso que você me representa. Esse autoconhecimento é útil ou esse autoconhecimento é fake? Isso. Pois é, você encontrou, veja, você encontrou na quarentena uma forma de fazer algo para o outro sem que você possa expor o outro ao perigo, a risco e se expor também, não é? Mas faz uma diferença para quem está deprimido em casa, para quem não está podendo sair, ter uma palestra, ter uma entrevista para escutar com algo que seja bacana, agradável de ouvir, que a gente fale de coisas boas, não é? Que a gente saiba que a gente pode mudar de onde a gente está, que a gente não precisa fazer nenhum curso para a gente se tornar melhor. Que basta a gente olhar, caramba, o que eu ainda não estou fazendo certo? E aí eu acho muito interessante uma ferramenta muito simples, que é um diário, né? Que eu chamo de diário espiritual. Né? Porque se você observar, a grande maioria das pessoas vive o mesmo dia 365 dias por ano. Né? E aí por anos e anos e anos e anos e anos. Né? Às vezes mudar de calçada, você tem uma visão diferente da paisagem. Mudar de lugar na mesa lhe dá um outro paradigma. Sim. Não é? E são coisas tão simples. Sair do lugar, da zona de conforto que você está, com o que você tem. Não é? Com o que você tem. É difícil às vezes. Não é? É difícil. Mas a gente começa com o mais fácil, com o pequenininho, né, Léo? A gente não vai começar com o mais difícil. Não vai. Não é? Mas o que é importante é isso. O que eu já sei que posso colocar em prática e que vai fazer uma diferença? Né? Para o meu vizinho, para a minha empregada em casa, não precisa você alcançar multidões. Né? Para aquele que convive com você, para aquele que convive com você. Será que eu posso reclamar menos? Ser menos rabugenta? Será que eu posso ser mais leve? Né? A minha presença pode ser uma presença mais suave para o outro? Será que eu posso ser menos resistente? Né? Eu posso ser menos resistente, eu posso aceitar mais o outro com o que ele dá conta de ser e de fazer. Então, isso faz muita diferença. Eu acho que nessa quarentena, se essas pequenas coisas fossem colocadas em prática, e isso todo mundo sabe, é um conhecimento que todo mundo tem, faz uma grande diferença na convivência, no dia a dia, no clima da casa, das famílias, das relações. Não é? Eu sou menos rabugenta, eu reclamo menos, eu elogio mais, não é? Sim. Eu sou mais tolerante, eu sou menos resistente também
ao novo, às coisas. Às vezes a pessoa é resistente a mudar a cadeira, o sofá do lugar na sala. Verdade. Não é? E quando ela é resistente para uma coisa assim tão pequenininha, pode contar que ela é resistente para quase tudo. Pois é. Né? Ser menos reativo e ser mais ativo, né? Muito diferente, né? Parar de reagir tanto às coisas e escolher como eu quero agir, qual é a melhor forma de eu agir nessa situação, né? Ao invés de... Eu acho muito interessante, eu gosto muito, Silvinha, de mergulhar nas frases, né? E essa semana me ocorreu uma coisa interessante. Essa frase, uma frase de Jesus Cristo que diz o oferecer outra face, não é? Quando você recebe algo que não é legal. E eu acho que, não sei como isso é trabalhado, mas me chega assim, a outra face não é o outro lado da face para receber outra pancada, não é a pessoa se oferecer para o outro lado, fazer de novo a mesma coisa. Mas a outra face é fazer diferente do que recebeu. Nossa, né? Nunca tive essa interpretação. Pois é, a outra face é assim, eu mostrar para o outro, olha, existe essa forma que você está fazendo, que você está agindo, existe esse modelo, mas existe esse outro aqui. Então, a outra face é como se fosse o outro ladinho da moeda, né? Quer dizer, existe essa que você aprendeu a fazer porque os seus referenciais lhe possibilitaram isso, né? Ou então o lugar que você está sentada, realmente você vê essa paisagem. Mas olha o lugar que eu sento, a paisagem é diferente. Então é muito isso, né? Quer dizer, não é a outra face, faça de novo aqui para mim, mas olha, é possível fazer assim, desse outro jeito. E às vezes a gente não quer, não é? Acho que tem o meu mestre de yoga, ele dizia uma coisa muito interessante para mim, quando ele que falou para mim, vá praticar o que você já sabe. Eu falei, nossa, isso é um desafio, né? Mas ele falou uma coisa muito interessante que diz respeito ao seguinte, como você se vê, né? Como você se percebe, você acha que é o melhor, né? Você acha que todo mundo tem que fazer como você. A gente mais ou menos que vai para o mundo assim, não é? Mas se você tem o direito de ser como você é, o outro também tem o direito de ser como ele é. Embora isso possa nos desagradar muito. Sim. Mas isso é tirar a resistência, né? Isso é tirar a resistência. Isso olha, ele é isso. E que bom que eu posso olhar para isso diferente de mim, porque imagina como o mundo seria monótono se todo mundo fosse igual, né? Mesmo que fosse igual a gente, quando a gente acha que a gente é perfeito, né? Que a gente não é de jeito nenhum, né? Mas eu acho que a gente está aprendendo e somos todos ainda tão incompletos, graças a Deus, né? E quando a gente está na humildade de que a gente ainda está aprendendo, e quando a gente também está na permissão de ter alegria, porque a gente ainda está aprendendo, essa caminhada fica mais prazerosa. E quando a gente está bem acompanhada com pessoas assim como você, aí fica muito mais gostoso. Minha querida, eu queria saber se eu já percebi que o Quintessência está fazendo delivery, não é? Para as pessoas que estão à procura, né, dos florais e dos produtos que a Quintessência oferece, não é isso? Isso. É só entrar em contato com vocês que você providencia o delivery, é isso? É isso, a gente tem o WhatsApp, né, que é o 81 98611 1960 e as pessoas encomendam lá o floralzinho ou outras coisas que elas queiram, a gente faz spray de ambiente e a gente manda entregar. E você está fazendo atendimento online ou não? Como é que você está? Estou né? fazendo online.
Foi uma quebra de paradigma também na quarentena, Silvia. Eu Então, estou saindo da era analógica para digital agora, bastante atrasada, mas no meu tempo. Meu amor, não, mas é rapidinho. Todos nós, mas olha, todos nós fomos empurrados assim, ó, vai, agora com essa quarentena, né? E aí a gente está percebendo que não era tão difícil assim. A gente também não tem pretensão de ser expert, né? A gente faz aquilo que a gente sabe e dá a nossa contribuição do nosso jeito mesmo. É verdade, é isso aí. Minha querida, então eu vou ficando por aqui. Vou me despedindo aqui do pessoal querido que nos prestigiou durante esse tempo tão delicioso com essa pessoa tão gostosa, tão prazerosa. E agradecer o seu sim, Léo. Seu sim foi maravilhoso. Seu sim foi desse tamanho assim, enorme assim, ó. Grande assim. Muito obrigada. Eu que agradeço, meu amor. Eu quero lhe dizer que eu hoje olho para tudo na vida como uma ação do divino. Tudo na minha vida hoje não está desconectado disso. E você foi muito. Aí quero lhe contar que Liana, que trabalha comigo aqui, louca para... Ela não quer entrar nas mídias, mas ela quer me jogar nas mídias. Então, ela tinha falado, vamos fazer umas lives. E aí eu ganhei de presente um tripé com luz para fazer live. Comecei a usar nos atendimentos. E aí me vem o seu convite. Eu falo, gente, o universo, acho que ele ouviu Liana falar. Eu acho que o universo ouviu que queria fazer live e me manda. Então você, meu amor, é o universo divino falando comigo através desse convite, viu? Quero lhe dar esse feedback, agradecer muito. Foi muito gostoso, delícia. Eu falo pelos cotovelos. Que bom! E foi uma delícia e você tá uma lindeza fazendo esse trabalho. Muito obrigada, gente. Muito a serviço da luz esse seu trabalho. Eu percebi o seguinte, que quando eu entrei mesmo para o serviço, as minhas barreiras pessoais de que não faço direito, não sei fazer, nunca fiz, os meus erros, os meus acertos, todos eles ficaram tão bobinhos, sabe? Porque eu tô aqui bem despretensiosamente oferecendo esse serviço. E os nossos irmãos que vêm até aqui, assim como você, chegam assim, com esse amor para oferecer. Quem quiser, está aqui à disposição. Será isso que se chama sabedoria, hein, querida? Não sei. Pois é. Não sei. Eu estou na idade de já tê-la, de estar começando a ter. Gente, então, eu quero me despedir desejando que Deus te abençoe, que eu acho uma grande bênção isso, que Deus te abençoe, querida, grandemente, viu? E dizer que amo você. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo aqui que participou também, com a paciência de ouvir. Não, você trouxe uma torcida para cá que eu tô... Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, comunidade Quintessência, comunidade Leopoldina. Obrigada, até amanhã. Silvinha. Até a próxima.